Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, estou trazendo mais uma aula pra gente, falando agora do capítulo 7 do nosso livro, sendo que eu dividi esse capítulo em duas partes, tá bom? Vocês devem ter observado isso no roteiro, a parte 1 e a parte 2. E a gente vai começar estudando geomorfologia, ou seja, as formações do relevo do planeta Terra e todas as transformações que esse relevo vai sofrendo ao longo do tempo. Então, nosso livro vai trazer quais são os agentes que modelam o relevo. A gente precisa lembrar, né, que nós temos agentes internos, que a gente chama de endógenos. O que são esses agentes internos? Os movimentos das placas tectônicas, as erupções vulcânicas, os terremotos, tudo que acontece de dentro para fora da Terra. E os agentes externos, ou seja, exógenos, que são todos esses agentes que causam erosão ou intemperismo ao redor aqui da Terra, na nossa superfície. Então vamos falar um pouquinho dos agentes endógenos. Primeiro, a gente tem que lembrar que esses movimentos de placas tectônicas fazem movimentos diferentes, ou elas são convergentes, ou divergentes, ou transformantes. E esses movimentos que dão origem às falhas tectônicas ou dobramentos. A gente tem esse primeiro exemplo aqui dos que acontecem falhas. Como é que isso acontece, explicando a grosso modo? Acontece quando a estrutura rochosa ela é muito rígida. Então, ela acaba se quebrando. E essa quebra, ela pode ser no sentido horizontal, ela pode suspender uma determinada área, como pode descer, né, diminuir uma determinada área. E aí, justamente, a gente consegue observar aqui na parte externa da Terra a formação das serras, né, que acontecem ao longo do tempo. Principalmente porque essa estrutura rochosa mais rígida, ela sofre muito com o processo de erosão com o passar do tempo geológico. A gente está falando de tempo de muito tempo. Já pode acontecer o dobramento de algumas áreas. Por que acontece esses dobramentos? Porque esse material rochoso ele é menos rígido. Então, com a força, a pressão que uma placa tectônica, por exemplo, faz no movimento convergente, ela vai fazer com que a outra não quebre, mas se faça curvaturas, como mostra aqui nas nossas imagens. E aí a gente consegue observar aqui fora como as cadeias montanhosas. Esses dobramentos, eles são relativamente mais recentes, justamente porque essas rochas são menos rígidas. Lembrando que é muito importante a gente ler o capítulo, tem muita informação interessante, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho de agentes exógenos. Agentes exógenos, tudo que acontece aqui fora da Terra, né? Água, vento, sol, agentes biológicos, o ser humano, os animais, a vegetação, enfim. E a gente vai falar um pouquinho de cada um. Esses agentes, isso pode acontecer, né, de forma física, química ou biológica. O que isso significa? Talvez pode acontecer um desgaste do relevo por causa do atrito, como pode acontecer por causa de elementos químicos que entram, né, em contato e se transformam, ou biológicos quando tem uma interferência de seres vivos de um modo geral. Vamos falar um pouquinho de cada elemento desse, né, de cada tipo de erosão. Na verdade, vamos relembrar esse assunto porque é um assunto que vocês já estudaram bastante em séries iniciais. Então vamos lá. O livro traz aqui pra gente erosão fluvial. Só para lembrar, fluvial vem de rios, tá? E aí a gente tem que lembrar que tanto a força das águas, né, elas quebram e carregam partículas o tempo inteiro, que na verdade isso se chama
um desgaste, né? Tá sofrendo ali essa erosão, e também uma deposição dessas partículas que foram quebradas. Então, isso é muito comum acontecer um processo mais erosivo em rios que são mais íngremes e um processo mais de deposição dessas partículas nos rios que são menos íngremes, mais abaixo. Então, todas essas possibilidades formam relevos diferentes. O livro trouxe aqui essa imagem justamente da força de um rio, né, conforme ela foi criando caminhos e dão toda essa forma. Nós temos a erosão pluvial, que é a erosão das chuvas. O que isso significa? Primeiro, a gente já sabe que quando a gente retira a vegetação daquela determinada área, mais suscetível aquele espaço está em deformar com a ação da chuva, certo? E aí, a força da chuva caindo naquele espaço e a água correndo por aquele espaço pode vir a fazer as vossorocas, que são aquelas grandes valas, ou o próprio... me fugiu a palavra, mas quando derrama toda a terra, né? Enfim, junto. Por isso que essa erosão, por exemplo, por isso que a gente fala tanto que não pode haver construções em áreas que tenham esse tipo de risco, porque quando você tira essa vegetação, as raízes que faziam ali todo o processo de segurar essa terra, elas ficam suscetíveis a virar lama e descer as casas, né, as construções, junto com essa lama toda. A ação marinha, ou seja, tanto ela pode vir por causa da força das ondas, e essa força das ondas trazem partículas de areia, né, e de rochas para os seus litorais. Então, todos os litorais, todas as beiras de praia, elas mudam ao longo do tempo. Pode acontecer de uma forma mais rápida ou mais agressiva, por exemplo, como a gente teve aqui na situação de Cabo Frio, por causa dos movimentos mais intensos, né, que aconteceram das marés, como pode acontecer de forma mais lenta. Mas, de acordo com o tempo geológico, essas praias elas vão mudando de área justamente porque elas se fazem pela deposição dessas areias, à beira da praia, né, que eu tô querendo dizer. Da mesma forma que isso forma as restingas, olha aqui a imagem de uma restinga, que é uma concentração ali de areia e com o tempo vai crescendo a vegetação entre, né, parte do mar, manguezais, recifes e etc. Além da questão de fatores químicos da salinidade marinha, que ela acaba, enfim, degradando algumas rochas. Erosão glacial. Em áreas polares, por exemplo, a própria formação de blocos, né, de gelo, elas já representam como se fossem já rochas, já mudam o relevo, porque permanecem o tempo inteiro ali congeladas. Ou então o peso, por exemplo, desse gelo acaba cedendo alguns espaços de relevo e eles ficam mais abaixo. Então, são várias formas que a erosão glacial ela acaba atingindo o nosso relevo e modificando o tempo inteiro. Ele acaba que essas barragens, né, enfim, esses sedimentos que ficam ali em meio a esse gelo, quando eles derretem, são carregados para outros lugares. E assim a gente tem vários tipos de relevo por causa desse gelo. Nós temos aqui erosão eólica. A erosão eólica a gente consegue perceber com muita rapidez a modificação do relevo quando a gente fala de dunas, por exemplo, né? As dunas elas se modificam num dia só, elas fazem morrinhos em lugares completamente diferentes de acordo com o vento.
mas elas também modificam ao longo do tempo, como a gente vê nessa outra imagem aqui. Vão, de certa forma, degradando ali aquelas rochas e dando outra forma para aquele relevo. A erosão térmica, tanto o aquecimento quanto o resfriamento de elementos químicos dessas rochas, elementos minerais, eles fazem muitas vezes uma expansão e uma diminuição, e aí acaba se rompendo porque são rígidos. E isso acontece com mais intensidade nas áreas de deserto ou de grande amplitude térmica, né? Locais que, por exemplo, de dia, muito calor e de noite muito frio, as rochas tendem a se fragmentar muito, porque elas vão quebrando com essa troca brusca de temperatura. Nós temos a ação biológica, essa imagem aí bem interessante de uma árvore crescendo em meio às rochas, né? Que dão toda uma formulação, ou algumas espécies de animais que vão cavando seus espaços de moradia. Seres vivos de um modo geral, né? Criam uma espécie de cavernas, enfim. E ação antrópica, que a gente conhece bem, né? O ser humano, por exemplo, áreas de pedreira ou de retirada de areia, aterros, canais artificiais para navegação, perfurar um morro para túneis, tudo isso são ações antrópicas que mudam o tempo inteiro o relevo. O livro trouxe aqui um pedacinho para a gente falando de formação de solos, porque é justamente por causa da ação erosiva, ou seja, da quebra dessas rochas e partículas que vão se misturando à água, que vão se misturando a nutrientes, que vai formando os solos. E traz aqui para a gente um informativo bem interessante para vocês assistirem, acho bem bacana que assistam. Assistam a videoaula também disponível aqui no comecinho do nosso capítulo, e nós vamos até aqui, tá bom? E aí no próximo momento a gente vai falar da parte 2 do capítulo 7. Por favor, façam os exercícios, mandem dúvidas ou pelo menos um oi para mim lá no e-mail para eu poder saber que vocês estão participando, tá bom? Muito obrigada pela atenção, continue se cuidando, fiquem com Deus. Beijinho.